Está. Ora bem, cá estamos. Este é o Ser Consultor Imobiliário no Novo Mundo. Desta feita é com Pedro Guedes, da Remax Market. Pedro, como é que estás? Olá, André, tudo bem? Estou bem, obrigado, estou muito bem. E desde já agradecer pelo convite e uma boa noite para quem nos está a seguir neste momento. Mas estou bem e mais um dia cansativo, mas produtivo. Estás feliz com a abertura da loja? Sim, ainda falta um bocadinho, não é? Sim. Acho que ainda hoje questionei o broker, o José Loureiro, por isso também, e a nossa previsão, no limite, se calhar, no final do próximo mês, se calhar já temos aí novidades interessantes acerca da loja, realmente está a ficar espetacular. Até aproveito para felicitar o José pelo gosto que está a ter com a loja, que realmente está fabuloso, e é isto agora com o desconfinamento. Até aproveito para convidar as pessoas, quando a loja estiver aberta, para passar por lá e para verem realmente o quão bonita a loja ficou. Isto só para contextualizar, quem não conhecer, pelo menos quer a mim, quer também a ti. Portanto, a Remax Market em Espinho está com umas instalações novas, lindíssimas, fabulosas, certo? Portanto, vem com certeza como fruto de trabalho de todos e de serviço. É bom, portanto, a marca com certeza que fica a ganhar com espaços cada vez melhores, portanto, com cada vez mais serviços, estamos cada vez mais prontos. E antes de mais, Pedro, eu queria começar desde já por... portanto, eu deves calcular, eu sigo nas redes sociais há algum tempo, não é? Portanto, o Pedro trabalha muito próximo, trabalha noutra agência que não é aqui o trabalho, mas somos relativamente próximos em termos de área de trabalho. O Pedro tem vindo a fazer um trabalho brutal em termos de promoção de imóveis, mesmo nas redes sociais. Se calhar eu não vejo o Pedro em visitas todos os dias, nada do género, mas tem sido qualquer coisa de fantástico. Vamos falar um bocadinho mais à frente até das tuas visitas virtuais, são super interessantes. Visitas live, não é? Portanto, Pedro, se calhar iniciando, eu queria, só para também introduzirmos um bocadinho, portanto, quem é o Pedro Guedes. Tu, quando entraste na Remax, antes de entrares, o que é que tu fazias? André, é assim, eu tenho uma história um bocadinho fora do vulgar, ou seja, todo o meu percurso laboral até entrar para a Remax era na área da construção civil. Eu era encarregado numa empresa de pré-fabricados, onde basicamente me absorvia o tempo todo, ou seja, tanto a nível nacional como internacional. Infelizmente, derivado a um acidente de viação, fui obrigado a ter que abandonar e a ter que me readaptar a uma nova realidade. Ou seja, isto porquê? Porque, derivado desse acidente, eu fiquei amputado, ou seja, uso uma prótese na perna e claro, para quem estava habituado a esse tipo de trabalhos, teve mesmo que deixar de o exercer, digamos assim. Depois, chegou a uma dada altura que, como eu costumo dizer muitas vezes, estava fartinho de estar em casa sem fazer nada, não é? E a engordar, como eu costumava dizer, e cheguei a uma dada altura que tive que reinventar, ou seja, tive que me readaptar a outra realidade, a outro trabalho, e tinha que ser um trabalho que eu conseguisse fazer, porque quer queiramos, quer não, eu tenho limitações físicas, que aconteça o que acontecer. Eu costumo dizer que não sou lagarto para a perna voltar a crescer, não é? Ou seja, eu tenho limitações físicas e tenho que me adaptar a elas, e tenho que ter um trabalho que me permita andar o necessário, digamos assim, para a nossa atividade, mas que me permita também ter alguma qualidade de vida. Pedro, eu honestamente, uma história absolutamente inspiradora. Há aqui alguns pontos que eu gostava de focar. Eu sou recrutador, para quem não souber, eu sou recrutador e formador na Remax. Eu tenho uma equipa grandinha, já tive vários agentes a passarem pelas mãos, e é curioso que muitos dos agentes que mudam de vida e que têm algum sucesso, não é o caso de toda a gente, como é óbvio, mas muitos deles tiveram que, a certa altura da vida, reinventar-se. Muitas das pessoas que vêm parar ao ramo imobiliário
portanto, as pessoas com muito sucesso tiveram uma adversidade ou várias adversidades grandes na vida. Pedro, és um exemplo, claramente, e repara, tu vens de uma área, portanto, de construção civil, portanto, neste caso encarregado de obra, segundo o que, sim. o que me disseste, portanto, tu obrigatoriamente ias ter vantagens técnicas relativamente a um leigo que não perceba nada disto, não é? Ou seja, que comece de zero e que não perceba nada da área. Portanto, vantagem técnica está lá. E tinhas outra vantagem, que se calhar tu na altura não olhavas para vantagem, que é, tu precisavas de reinventar, tu precisavas de... tens ambição, portanto, e diz muito do que é Pedro Guedes, com certeza. Quiseste andar, quiseste, percebes? Sim. Quiseste ter sucesso. Parece-me uma mensagem brilhante. Pedro, tu entraste na Remax em 2017, certo? Já temos a nossa resposta. Temos a nossa resposta, portanto, entraste na Remax um bocadinho para reinventar, querias uma atividade que te permitisse trabalhar. Diz-me uma coisa, tu gostaste logo da área, como é que foi o início? É assim, só para teres uma ideia, André, o meu acidente foi em 2012, eu tive até 2017, meio do ano, digamos assim, onde eu passei por inúmeros tratamentos, inúmeras adversidades, podemos falar assim. E nessa altura, quando, digamos assim, como eu disse há pouco, estava cansadinho de estar sentadinho no sofá, né? Eu pus-me a olhar à minha volta, no mercado de trabalho, até porque eu também tinha tirado um curso de gestão e contabilidade, que sinceramente não serve para mim, ou seja, estar sentado numa secretária para mim não é solução. Ou seja, eu tentei ir para uma área, mas a verdade é que eu depois comecei a olhar à minha volta e, como tu dizes, é verdade, eu sentia o bichinho das casas. E qual era a opção que eu tinha de continuar, digamos assim, no meio das casas e das obras e dessas coisas todas, com as minhas limitações. Ou seja, e então, lá está, o imobiliário. Quando surgiu o imobiliário, eu também não era diferente dos outros. Eu também pensei, imobiliário. Sabes que tu sabes tão bem ou melhor do que eu que muitas vezes pensa-se no imobiliário como a última opção. E eu também, de uma forma ingênua, também olhei para isto desta forma. O que é certo é que fui à Remax, como fui a outras agências nossos concorrentes ou parceiros, como quiseres chamar, mas realmente a que me chamou mais, que mais me cativou e com quem mais eu me identifiquei foi com a Remax, também pela proximidade à minha terra, porque eu sou de Espinho, sou nascido e criado em Espinho. Também por isso, mas não só, porque mesmo em Espinho também existem outras agências, outras imobiliárias, mas também porque gostei do projeto e também tenho uma particularidade. Eu entrei em Espinho exatamente quando a loja de Espinho abriu, ou seja, eu quase que pertenço à abertura da loja. Depois foi uma questão de tentar sentar-me com as pessoas. Na altura era o Tiago Menezes, que também fazia o recrutamento, neste momento não é, mas ele fazia exatamente aquilo que tu fazes. E tentamos abordar ali, mas eu, claro, sempre com aquele receio derivado das minhas limitações, mas facilmente depois... Agora, foi um processo complicado, mas é agradável. Sim. Portanto, há aqui alguns pontos que eu gostava de referir. Quer a Remax Market, portanto, ou seja, quer o Grupo Summit, da qual faz parte a Remax Market e a Remax Spirit, portanto, em Espinho e Ovar. A Remax Champion também, portanto, em São João da Madeira. Houve um crescimento de 2017 até agora, portanto, que é muito interessante. Houve um crescimento de agentes, ou seja, número de agentes, mas houve também cada vez mais pessoas com mais sucesso. Pegando no teu ponto muita gente olha para a consultoria imobiliária como último recurso. São pessoas como o Pedro Guedes, garantidamente, e outros agentes, exemplo também, quer na Market, quer na Spirit, quer na Champion, que estão a prestigiar cada vez mais esta área, certo? Eu sinto cada vez mais uma profissionalização, porque assim, quando começamos a ter agentes muito bons, os agentes medianos têm que trabalhar mais, têm que chegar um bocadinho mais longe e acabam por melhorar também o serviço. Portanto, é aquela ideia se calhar o Cristiano Ronaldo não existia se o Messi não existisse, ou seja, pelo menos não estavam no nível em questão. Portanto, uns fazem crescer os outros, e acredito plenamente no que estou a dizer. Portanto, era um ponto fulcral que eu gostava de tocar.
Pedro, portanto, tu começaste em 2017, portanto, eu recordo-me pelo menos dos resultados que conseguia ver até nas redes sociais, tu começaste com faturação muito rápido. Entretanto, com certeza, portanto, tu és uma pessoa ambiciosa garantidamente, típico muitas vezes de um agente de Remax, de um empresário. Quando é que sentiste necessidade de criar uma equipa? É assim, André, como eu referi inicialmente, e é a minha vida e é a minha realidade. Eu tenho limitações físicas. Exatamente. Okay? Ou seja, nossa área, e engane-se quem pensa ao contrário, grande força do trabalho e grande força do nosso sucesso é a rua. Ou seja, nós temos que andar na rua, porque as pessoas, se nós estivermos sentados no gabinete à espera que as pessoas venham lá bater à porta, pode acontecer, pode, mas é o que nós achamos, consideramos o jackpot, porque isso não... Aliás, eu considero que isso nem existe. E como eu tenho essas limitações físicas, eu cheguei a contar isto muitas vezes. Eu chegava ao final do dia que mal conseguia caminhar. E eu disse, epá, ou das duas uma, ou eu abrando e ganho menos. Sim. Deixamos de ouvir, acho eu. Pedro, estamos com problemas de som, deixamos de ouvir. Problema técnico ligeiro. Já vamos voltar de certeza. Já me estás a ouvir, Pedro? Estás com o microfone desativado, parece. Já me ouves? Já te ouço perfeitamente. Peço desculpa que eu desliguei sem querer aqui o microfone, peço desculpa. Estavas a referir, se tu parasses quando estavas naqueles dias mais cansados, sentias que se parasses que ias ganhar medo, certo? Exatamente, é tal situação. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu, ou das duas uma, ou abrandava e ganhava menos, ou então tinha que dividir tarefas. Sim. Inicialmente, a minha projeção para a criação de equipa foi nesse sentido. Depois, foi mesmo por já não conseguir dar, digamos assim, o melhor vazão ao serviço, ou seja, e depois com a continuação a gente vai aumentando. Mas basicamente no início foi nesse sentido. Hoje já tenho a questão de equipa, já é quase obrigatório na minha cabeça, porque a estrutura é outra, o trabalho é outra, a forma de delegar tarefas é outra, até porque nós estamos numa fase completamente diferente do que há 2, 3 anos atrás, que nos obriga a utilizar outras formas, outras ferramentas para promoção e divulgação de imóveis, e sozinhos é muito complicado, ou seja, no meu ponto de vista, com as minhas limitações, só funciona com a equipa, ou seja, não vejo isto de outra forma. Eu sinto que nesta altura a tua equipa são quatro pessoas, certo? Incluindo tu próprio, correto? Não estou enganado. Assim, somos 5, são 4 consultores e uma assistente que está neste momento. Ok. Se uma equipa de 5 pessoas já é alguma estrutura. Portanto, eu vejo pelo menos na minha agência, não é? Na agência onde trabalho, eu vejo a criação de equipa sempre como um desafio, certo? Às vezes pode ser difícil encontrarmos as pessoas certas. Precisamos de pessoas que se adaptem a nós também, não é? Em termos de formato de trabalho. Queria perceber, como é que sentes a criação de equipa? Foi nesse aspecto de procura de pessoas. Foi rápido, portanto, custou um bocadinho, como é que foi? É assim, André, eu tinha, como eu te disse, eu era encarregado numa empresa de construção, ou seja, já liderava pessoas. E no início, sinceramente, pensei que fosse mais fácil. Sim. Também assumo isso. Porquê? Por uma razão muito simples, porque é um trabalho de pessoas para pessoas, e não é muito fácil tu teres a pessoa constantemente motivada por A mais B, porque esta é uma profissão que não tem ordenados fixos, ou seja, nós temos que as manter motivadas. E depois as pessoas hoje estão bem, mas amanhã, por divergências da vida, já não estão da mesma forma, tanto que, por exemplo, só para dar um exemplo, eu tenho equipa desde 2018, mais coisa, menos coisa,
E eu hoje, as pessoas que trabalham comigo há meio ano, ou seja, os primeiros, digamos assim, que iniciaram comigo, ou ficaram agentes sozinhos, ou seja, chegaram ao pé de mim e achavam que estava na hora de caminhar sozinhos, como eu costumo dizer, e por mim tudo bem. Nunca na minha vida tentei trabalhar seja quem for, nunca o irei fazer, mas as pessoas também têm essa necessidade, muitas vezes precisam de um apoio no início, mas a uma dada altura gostam de voar sozinhas. É normal, é natural, ou seja, até porque nós não temos, nem temos poder, nem nos é permitido segurar alguém, ou seja, as pessoas têm que estar connosco. Eu costumo dizer, quem está comigo é caminhar ao meu lado, não é eu ter que andar a empurrar ninguém. Eu hoje, por exemplo, tenho o David, a Susana, o Paulo e a Luciana, que trabalham comigo diariamente. Não tenho tido problemas, todos nós nos ajudamos mutuamente. Hoje sou eu que os ajudo naquilo, claro, tenho mais experiência técnica, mas em outras valências são eles que me ajudam. É natural, ou seja, mas também não quer dizer que vai ficar por aqui, que não, que a ideia até é continuar a crescer. Mas imagina, eles estão-me a ouvir, de certeza absoluta, mas se amanhã algum deles achar por bem ficar sozinhos, não vou ser eu que os vou travar. Se calhar antes, pelo contrário, até os ajudo. Não faz sentido. Um dos lemas, e acho que é um dos valores implícitos na Remax, é que, portanto, eu prefiro correr o risco de ter um agente que saiba um bocadinho de tudo, altamente competente, do que correr o risco de ter alguém não competente. E é normal que as pessoas também, sabendo um bocadinho mais, tenham algum sucesso, queiram criar um próprio trajeto. Às vezes resulta, outras vezes não, mas acho que é uma abordagem completamente natural e que acontece, atenção, na maioria das equipas, portanto, formadas, é muito possível que aconteçam casos parecidos. Nós temos é que ser realistas e sermos corretos, ok? E é o que eu sempre disse às pessoas que começaram a trabalhar comigo, uns saíram de uma forma, outros saíram de outra, não interessa. Sim. Desejo o maior sucesso a todos, não desejo mal a ninguém. Agora, nós temos é que ser corretos. Nós temos que ser corretos com a outra pessoa, independentemente do que a pessoa fez ou não fez por nós, nem é isso que está em causa. A causa é para sair tudo bem. E nesse aspecto, não tenho. Tenho pessoas que, por exemplo, a Carla Flores, que trabalhou comigo muito tempo, no final do ano, reuniu comigo que se calhar queria experimentar sozinho, ok, não faz sentido nós estarmos aqui a prejudicar ninguém e também não vou ser eu de certeza. Sim, claro que sim. Há aqui um ponto interessante, Pedro, que eu gostava de tocar. Nós portanto, há muitas pessoas ou seja, quem está fora desta área, muitas vezes olha para uma pessoa, para um consultor imobiliário, olha para nós mais como um vendedor de casas do que como um consultor. Acho que acontece algumas vezes. As pessoas, já ouvi opiniões do género, dá para ganhar bem, portanto, mas o trabalho também é pouco, é fácil, algo do género. Uma perspectiva clara. Trabalhar nesta área, isto é um trabalho de pessoas. Portanto, o nosso objeto de estudo são os imóveis, são os apartamentos, são as casas, são as lojas, claro que sim, mas é um trabalho de pessoas. Isto é um trabalho de alta pressão, obrigatoriamente, especialmente quando começamos a ter algum sucesso. Vamos cá ver. Um comprador que, se calhar, é a primeira vez que compra casa, coisa mais importante da vida dele. Claro que vai ter dúvidas, claro que nós próprios vamos estar sob pressão, claro que o comprador vai estar sob pressão. O vendedor também está inseguro no que está a fazer, às vezes não conhece bem os procedimentos, cabe-nos a nós, especialistas imobiliários, também ajudarmos no que for possível. Portanto, imagina, já é difícil para um agente sozinho, muitas vezes, lidar com um sucesso, até quando estamos por assim dizer, já num pedestal em que estamos a faturar a sério, é difícil lidar com as pessoas, certo? Pode ser duro. Imagino eu com uma equipa e sempre compradores, sempre com vendedores à perna, para todos os efeitos. Queremos o melhor para todos, queremos o melhor serviço para todos. É sempre duro, certo? O trabalho de pessoas é sempre muito duro. Eu costumo dizer que as casas são quase... são, por assim dizer, secundárias. Portanto, é o nosso objeto de estudo, é onde nós nos focamos, mas o nosso trato é muito olhos nos olhos, é muito pessoas com pessoas. O que é que as pessoas procuram para comprar e para vender? Confiabilidade, serviço, segurança, em termos até de aconselhamento. Portanto, todos os fatores importantes. Pedro,
Pegando novamente no assunto da tua equipa, e da tua atividade, 2020, portanto, de repente, para tudo, estamos confinados a partir de março. Como é que tu viste a entrada no confinamento? Como é que viste mesmo gerir a equipa, trabalhar numa altura em que estávamos a ser altamente afetados com a pandemia Covid? Olha, é engraçado, se tem alguma coisa de engraçado isto, não é? Como eu costumo dizer, mas foi numa altura, precisamente numa altura que nós estávamos a desenvolver um crescimento maior, digamos assim, na equipa. Sim. E o confinamento afetou-nos, claro que afetou, era ingrato, até se dizer isto, de minha parte era dizer que não foi, porque afetou-nos. E eu acho que não há ninguém à face da Terra que esta questão da pandemia não estivesse assustado. Claro. E mais uma vez, nós estamos numa área que não temos ordenados, mas temos despesas. E numa altura em que nós estávamos a projetar um crescimento grande a nível de equipa, a nível de estrutura, de repente nós vemos que as despesas iam aumentar, mas que o confinamento ia nos obrigar a ficar parados. Claro que mexeu-nos com a cabeça. Sim. E obrigou-nos novamente a reestruturar tudo outra vez. Até porque também eu e a minha equipa fez isolamento voluntário durante logo o início. Sim. Passado um mês ou 2 ou 3, já não consigo precisar o tempo ao certo, começamos a ir fazendo algumas coisas, depois volta outra vez a ser fechados. Ou seja, todo este processo, toda a gente o conhece, toda a gente o viveu, obrigou-nos a estar a ser inconstante, ou seja, e quem é que naquele tempo, ou quem é que há um ano atrás, estava a pensar em comprar casa ou vender casa, quer dizer, isso era o que menos interessava na altura, não é? Sim. Seja, é sempre complicado, e depois lá está, e voltando novamente à equipa, não é fácil, tu como líder de equipa, ou como queiras chamar, tu mantes as pessoas focadas, mesmo que não estejam a trabalhar, dizer, pá, tem calma que isto vai melhorar, porque nem nós sabíamos se iria melhorar ou não, ou seja, nós estávamos aqui em decisões, mas a verdade, e também aí pode também ter ajudado, era, nós não podíamos fazer nada, mas também ninguém podia, ou seja, era o que eu dizia às pessoas, ok, não se pode trabalhar nesta área, está certo, não há rendimento, mas diz-me uma coisa, qual é o plano B? Não há. Sim. Ou seja, as pessoas tiveram que se readaptar, e todos nós sabemos o que é que se passou. Só há uma coisa que eu ainda não sei, é o porquê da febre do papel higiênico, mas também não vou estar aqui a descobrir, né? Também não deve ser hoje que eu vou descobrir, mas tivemos todos que reorganizar, digamos assim, a nossa vida, porque foi complicado, claro que foi complicado. Ainda hoje é complicado. Isto também porquê? Porque nós tivemos que reinventar ou readaptar toda a nossa maneira de trabalhar à realidade. E há uma coisa que eu digo muitas vezes. Aconteça o que acontecer, isto nunca mais vai ser igual. Nunca mais. Sim. Indubitavelmente não, igual, é muito difícil. Pedro, eu sigo as tuas redes sociais, vejo que, tal como tinha pegado logo no início, quando começamos a falar, tu portanto, agora fazes apresentações de imóveis Open House Live, certo? Como é que surgiu a ideia do Open House ao vivo? Obviamente que é uma adaptação ao Covid, mas de que forma? Olha, eu comecei, eu sigo, como deves, acho que como qualquer consultor imobiliário, nós seguimos todos uns aos outros, ou seja, nós tentamos, se há alguma coisa de bom no imobiliário, ok, aqui, é que nós aprendemos todos um bocadinho uns com os outros. E então começas a ver uma ideia aqui, uma ideia acolá, e houve uma vez que eu, estava lá a fazer o zapping no telefone nas redes sociais, e um colega de Lisboa começou a fazer aquilo, e eu disse, olha, está aí uma solução, está aí uma ideia. Isto porquê? Porque tu com um open house em formato digital, em formato live,
Por exemplo, tu podes fazer de duas formas. Eu, por exemplo, eu utilizo duas formas diferentes. Uma é presencial, é mesmo no local e a mostrar o imóvel. Outra é dentro desta plataforma, onde vai passando um filme, uns slides de imagem e eu vou explicando exatamente o que é o imóvel. Mas o que é que isto permite? Primeiro, permite-te que tu protejas o proprietário. Sim. A nível de contágio, né? Porque tu não vais expor, porque imagina, o que é um open house? Um open house, na gíria, é tu abres a casa e quem quiser que entre. Não é assim, mas é quase. Pronto. Mas o que é que acontece? Nesta fase, neste novo mundo, né, como nós dizemos, isso já não é possível. Quer dizer, tu não vais abrir uma casa de um cliente teu sem saber exatamente quem é que entra, ou então vais ter que desinfetar, tirar temperaturas, quer dizer, não é viável. Sim. Nos dias de hoje não é viável. Então, esta é uma forma da pessoa. O que eu costumo, muitas vezes coloco na descrição vejam um imóvel sentadinho no seu sofá. Ou seja, sim, claro que ninguém compra imóvel sem ir ver. Isso é dificilmente alguém compra um imóvel sem ir ao local vê-lo. Claro. Até porque nós temos virtual tour, imagens, vídeos, drones, fazemos 30 por uma linha, mas ninguém compra sem ver. Mas a verdade é que depois, a interação que tu tens com as pessoas num live, não é? num open house digital, a pessoa até te pode pedir, olha, volta atrás e queria ver o outro aspecto. Tu consegues interagir com a pessoa ela estando em casa. Ou seja, é uma forma de tu apresentares o imóvel de uma forma diferente. É mais uma ferramenta. Atenção que isto não vem substituir nada. Isto é um complemento ao restante. Claro. Tu estás a apresentar o imóvel às pessoas, consegues interagir com elas e estás a proteger o vendedor, o comprador e uma coisa, e a ti próprio, porque a tua saúde é tão importante como a dos outros. Sim, Ou seja, estás de uma forma muito simples, a proteger toda a gente, inclusive no meu caso, quem trabalha comigo, a minha equipa que também está comigo, ou seja, também está protegida. Okay? E é mais um serviço ao proprietário. Claro. É uma forma diferente do proprietário. É o que eu costumo dizer, olha, se depois disto tudo, se o imóvel não foi vendido, nós só temos uma questão, como todos nós no imobiliário sabemos qual é que é o preço. Exatamente, exatamente isso. Mas basicamente é o que tem acontecido. Mas olha, gosto muito das apresentações mesmo, opinião pessoal, acho super interessante. Seja para quem estiver a correr no Facebook, fica sempre atento. Eu costumo dizer, por exemplo, aquele flyer que diz comprar, vender ou arrendar com qualquer cara, com qualquer número, esse vai para o lixo, mas o flyer do imóvel ou a revista de imóveis, esse pelo menos é visto. No Facebook, uma apresentação clara, específica, portanto, com os vários pormenores de cada imóvel, vai ser vista. Se calhar não são 1000 pessoas a ver, se calhar não são 5000 pessoas a ver, mas se calhar no meio das 20, 30, 50, 100 pessoas que vêm, está lá o comprador, certo? Portanto, o nosso objetivo é sempre, o nosso objetivo final é conseguir a venda do imóvel, como é óbvio, certo? André, diz-me uma coisa, tu também estás nesta área, também que não és consultor imobiliário, mas estás nesta área. Sim. A nível do open house, dito tradicional que se utilizava, tu vias quantas pessoas em média? 50? Não vias 50? Não, de todo. Sem dúvida. Eu posso dizer que eu neste momento tenho um imóvel feito em live, em direto, que já atingiu 50 mil pessoas. Brutal, é completamente brutal. Ou seja, claro que daquelas 50 mil pessoas, muitas só viram uma parte, a outra só viram o final, mas até isso nós conseguimos medir pelo rácio de visualizações, mas é incrível a discrepância de visualizações, até porque depois a coisa até chama a atenção. Eu costumo dizer que o gajo começa logo ali a dizer disparates no live, chama logo a atenção. Agora, a verdade é que eu costumo dizer que eu num open house virtual consegui ter mais gente do que todos os tradicionais que eu fiz até a data de hoje no imobiliário. Os tradicionais incluem mais presenciais. Sim, os tradicionais incluem mais preparação, especialmente agora na altura de Covid, temos que ter imensos cuidados em termos de higienização, nem era possível fazer o open house até nos últimos meses, não foi possível garantidamente. Pedro, uma última reflexão. Ouço muita gente, por causa do Covid, que eu vou falar em mercado imobiliário, que se calhar vai descer, que se calhar vai subir.
como agente individual e também pegando um bocadinho portanto, isto é mais indicado a pessoas que se calhar estão a pensar no mercado imobiliário como solução profissional. Pedro, tu achas que dependes mais do mercado portanto, do que é que vai acontecer no mercado em termos macroeconómicos, ou achas que estás mais dependente daquilo que tu queres e que tu fazes? Não, é assim, vai mexer no mercado, pode ser para melhor, pode ser para pior, não vale a pena, nós, nem os economistas, os analistas têm uma ideia acertada do que aí vem. E que ninguém pensa o contrário, porque ninguém, à data de hoje, sabe o que é que vem aí, ao certo. Ninguém. Pronto. Então, é fácil de responder a isso. Nós dependemos única e exclusivamente do nosso trabalho. Porque assim, se o mercado subir, o nosso trabalho tem que ser adaptado àquela forma do trabalho que subiu. Se o mercado descer, nós temos que adaptar o nosso trabalho a canalizar os imóveis para outro tipo de clientes. Se é para investimento, é para investimento. Se é para cliente final, é para cliente final. Nós temos que nos adaptar à realidade. Sim. E isso é fundamental, porque se tu estiveres aqui à espera, sentadinho no sofá, a saber, olha bem, olha, a banca agora vai fazer isto, a banca agora vai fazer aquilo, mas na realidade é que ninguém sabe. Olha, uma coisa eu sei, independentemente do que está a acontecer no mundo do Covid, continua-se a vender casas, continua-se a comprar casas. Se houve alguma coisa de bom que o Covid nos trouxe para o imobiliário, foi as pessoas sentem cada vez mais a necessidade de ter um espaço exterior, ou é uma varanda, ou trocar de um apartamento para uma casa, ou então um casal que vive com os sogros, está cansado de sogros, vamos comprar um apartamento. Ou seja, continua-se a vender e a comprar. Isto, ninguém... no nosso dia-a-dia, nós muitas vezes falamos com as pessoas que dizem que estão à espera que o mercado deixe ou suba. E o que eu costumo dizer é assim, olha, então continuo sentado, que pode ser que um dia isso aconteça. Agora, eu não sei quando é que isso vai ser. Essa é a realidade. Eu ontem já uma fase final, perguntei ao Sérgio Fonseca se na altura de Covid se haviam oportunidades. Por exemplo, se na altura de Covid as pessoas se divorciavam. O que é que tu achas, Pedro? Divorcia-se as pessoas? Aliás, tanto se divorciaram como aqueles que tiveram filhos, ou seja, os quarentinos, está aí a era dos quarentinos, que a geração futura vai ser os quarentinos. E os divórcios, olha, eu não cheguei lá, e a minha esposa deve estar a ouvir, né? Eu não cheguei lá, também não tive filhos à conta do Covid, eu tenho 4 filhos, mas todos fora da era do Covid, mas sim, tanto o divórcio como o aumento da família alterou, e isso cá para nós, né? Tem influência, claro que sim, se a família aumenta e precisa de um imóvel maior, se a pessoa se divorcia, quer uma casa mais pequena. Ou seja, tudo isto é o que eu digo, isto não vale a pena nós andarmos aqui armados em analistas, porque não sabemos, não é previsível. Há uma coisa que eu volto a dizer, nunca mais vai ser igual. Sim. E isso, para mim, não há dúvida. Pedro, como nota final, portanto, e recapitulando, falamos de um início atribulado em que, portanto, inclusive tiveste um acidente de trabalho, tiveste que te reinventar, claramente, portanto, dificuldades inimagináveis que eu nem sequer quero, que eu não consigo sequer conceber, como é óbvio, não é? Porque eu não passei por isso. E passado uns anos, vemos um Pedro Guedes que é consultor da Remax, que tem uma equipa já com 5 pessoas bem formada, com muitos resultados, e a inventar ou a reinventar formas de promover e de servir cada vez melhor os clientes. Pedro, muitos parabéns pela carreira que tens tido até agora, honestamente, completamente admirável. Foi um prazer ter-te a falar comigo. Obrigado, eu. Olha, e de uma próxima garanto que és convidado outra vez, está bem? Já sabes. Okay. André, obrigadíssimo pelo convite. Quero agradecer também às pessoas que nos estiveram a seguir, né? A ouvir aqui 2 gajos a falar de casas, né? Como se a esta hora não houvesse mais nada para fazer. Mas pronto, é sempre um prazer, sempre que for preciso e sempre que aches conveniente, não tem problema nenhum, terás sempre o meu apoio para qualquer tipo de ação, não tem problema. E mais uma vez agradeço, e há alguma coisa que necessites, disponho, está bem? Está bem. Portanto, ser consultor imobiliário no Novo Mundo, com Pedro Guedes. Muito obrigado pela participação a todos. Até à próxima e muito boa noite.
Boa noite.